forte ao Senhor, amém? Pastor André é uma querida, é uma amiga, nos conhecemos há muitos anos, eu, ela, minha esposa. Tive a oportunidade de conhecer o Edson há pouco tempo, é um querido também. E eu creio que Deus essa noite, através do seu coração, vai falar aos nossos corações, amém? Deus te abençoe. Glória a Deus, eu estava distraída ali. Boa noite, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Quero de antemão agradecer, né, a confiança, né? Estar no altar de Deus é algo assim tremendo. E sempre que eu subo ao altar do Senhor, eu subo com o coração fervilhando. E eu queria compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Não, minto. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Deixa aberto aí, eu queria orar com vocês. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Queremos dizer que nós te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos e te amamos. Não te amamos da maneira como o Senhor merece, porque em nós existem muitas imperfeições, mas te amamos com o melhor que nós podemos te amar. E eu sei, Senhor, que a forma tão imperfeita que nós temos de te amar, para ti, Senhor, significa o amor de um filho, o carinho de um filho, e é algo tão significativo. Por isso nós queremos declarar nessa noite que a única razão que nos traz aqui é porque te amamos, é porque te bendizemos, é porque te exaltamos, é porque te conhecemos, é porque a nossa vida não tem o menor sentido se não for para te amar. Nossa existência nessa terra, ela se torna insignificante se não for para te amar. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que essa noite o Senhor venha falar conosco de uma forma especial, venha ministrar ao nosso coração de uma forma sobrenatural, que agora, nesse momento, os teus filhos e as tuas filhas já estejam sentindo o teu toque sobrenatural, que nesse momento os corações estejam sendo preparados para receber, Senhor, aquilo que há de melhor, Senhor, que é a tua presença. Em nome de Jesus, nós te oramos nessa noite, nos colocamos debaixo da tua mão forte e poderosa. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Aleluia, 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 aleluia. Verso 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos repetir? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nesse momento aqui, Paulo está ensinando um princípio muito importante à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito poderosa. Eles tinham muitos dons, não havia falta de dons, profecia, variedade de línguas. Era uma igreja muito avivada, né? O que nós poderíamos dizer de uma igreja pentecostal, penteca, do fogo, da canelinha de fogo mesmo. Porém, Paulo, ele encontrava alguns problemas na igreja de Corinto. E um desses problemas, era a influência de alguns grupos religiosos e políticos da época. Nessa época aqui,
nesse capítulo especificamente, Paulo está falando a respeito da ressurreição de Jesus. Porque Paulo, ele dedica quase todo um capítulo para falar sobre a ressurreição. Porque nesse momento aqui, a igreja, ela estava recebendo a influência de alguns que se diziam apóstolos e que tinham a influência de um grupo chamado os saduceus. Quem eram os saduceus? Saduceus eram aquele grupo que era político e religioso, que era formado pela nata da sociedade, pessoas que tinham muito dinheiro, eram pessoas eloquentes, eram pessoas benquistas na sociedade, porém eles viviam exatamente como os fariseus, mas eles não acreditavam na vida após a morte. Então os saduceus, eles estavam influenciando essas pessoas, esses grupos, e essa influência estava chegando à igreja de Corinto. E tudo aquilo que os apóstolos haviam pregado na igreja de Corinto estava sendo confrontado com a doutrina desses falsos apóstolos, dessas pessoas que se diziam apóstolos, mas na verdade estavam pregando aquilo que Paulo e os demais apóstolos não tinham pregado e que estava indo de encontro ao evangelho de Cristo. Porque na realidade, o grande poder do evangelho não estava na cruz de Cristo. Vocês lembram? Quando Jesus foi crucificado, quantas pessoas foram crucificadas junto com ele? No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo bate-canal. Quantos? Mais 2. Então, ao todo, foram 3 que passaram pela morte de cruz. Quantos ressuscitaram? 1. Apenas 1 venceu a morte. Apenas 1 teve a vitória sobre a morte. Os outros 2 foram crucificados, mas não venceram a morte. Então a essência do evangelho está exatamente naquilo que Jesus fez após a sua morte. Aí é que começa a minha e a sua vitória. Não foi o fato somente de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, mas foi o fato dele ter vencido a morte e ter deixado para nós uma promessa. A promessa de Deus para a nossa vida não é que nós vamos ser bem-sucedidos financeiramente, não é apenas que nós vamos receber cura, não é apenas que nós vamos receber socorro no momento da angústia. A grande promessa de Deus para a sua igreja é que um dia nós ressuscitaremos. Nós estaremos com Ele. Nós o veremos face a face. Um dia Ele vai chegar diante de nós e Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Um dia Ele vai olhar para você e Ele vai falar para você: vinde, benditos do meu Pai, vem aqui morar comigo, vem aqui estar comigo. Olha, tudo que você passou foi por causa disso aqui, porque existia uma promessa para a sua vida, e essa promessa era que você iria ressuscitar. Paulo explica isso à igreja de Corinto. Olha, Jesus foi a primícia da ressurreição, ou seja, Ele ressuscitou primeiro, mas quando Ele voltar, aqueles que já partiram ressuscitarão, e os que aqui estiverem serão arrebatados. Isso não faz o seu coração arder? Você não consegue se alegrar com isso? Você não consegue glorificar a Deus e falar: ei, que coisa gostosa! Tudo que eu vivo aqui é uma passagem, mas um dia eu vou ressuscitar. Isso é maravilhoso. E é isso que Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto. Olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, e esperança, a origem da palavra esperança vem do vocábulo spes,
que é um vocábulo em latim, que é de onde vem a palavra esperar, mas significa exatamente a confiança de que algo positivo vai acontecer. Você nunca ouviu ninguém dizer: eu tenho uma esperança de que eu vou ficar doente? Já ouviu alguém falar isso? Eu tenho uma esperança que eu vou perder meu emprego. Eu estou com uma esperança que meu filho vai ficar doente. Não, você nunca ouviu ninguém falar isso, verdade? Quando você fala em esperança, você fala sempre relacionado a algo positivo, a algo bom que vai acontecer. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se a sua confiança de que algo positivo vai acontecer por parte de Cristo está somente limitado a esta terra, você é o mais infeliz de todos os homens. O que Paulo está dizendo é que aquilo que move a sua vida, é aquilo que faz você ser feliz, é aquilo que traz felicidade e a paz que excede todo o entendimento, não está relacionado àquilo ou limitado àquilo que acontece com você nesta terra. O que ele está dizendo é para que você mantenha as suas expectativas e a sua esperança naquilo que é eterno. Aí sim, você vai desfrutar do que é melhor aqui. Sabe por quê? Porque todos os nossos atropelos na vida, eles acontecem, sabe por quê? Por causa da nossa falta de esperança naquilo que é verdadeiro. E nós começamos a nos atropelar. E a gente se atropela nos relacionamentos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos. A gente se atropela escolhendo a profissão errada. A gente se atropela em sociedades que não cabem para nós, porque a nossa expectativa e a nossa esperança não está exatamente naquilo que Deus quer que esteja. Porque quando nós projetamos a nossa expectativa e a nossa esperança em Deus, automaticamente você começa a viver sob uma atmosfera e sobre um ambiente de crescimento, de cura, de tratamento em Deus. Se você começa a ler as cartas, Paulo ele vai dizer o tempo todo: olha, a nossa breve e momentânea tribulação, elas não podem ser comparadas à glória que em nós há de ser revelada. Paulo mesmo vai dizer também sobre os sofrimentos que ele passou. Todos os sofrimentos. Quando você chega lá no livro de Atos, você vai ver que quando eles começam a receber os primeiros açoites, eles são presos e açoitados. Eles saem dos açoites rindo, felizes, se sentindo dignos de terem sido açoitados por amor a Deus. Eles se sentem participantes do projeto eterno de Deus na terra. Eles entendem que os açoites estavam dentro do projeto eterno, do propósito eterno de Deus para eles. E quando Paulo fala isso, ele está gerando uma expectativa no coração dessas pessoas. Olha, não se engane, não ouça essas pessoas que dizem que não existe a ressurreição, porque se não existe a ressurreição, tudo o que aconteceu foi vão. A morte foi vão. Nós temos largado tudo, foi vão. Tudo é vão, porque só existe sentido no Evangelho se houver ressurreição. Nós estamos às vésperas da Páscoa, e a Páscoa fala de quê? Ressurreição. Ressurreição. E aí, eu queria falar com você sobre um homem que no momento da sua vida, muitas pessoas falam desse homem muitas coisas, mas eu gosto muito dele. Eu
gosto muito dele, eu me identifico muito com ele. Me identifico. Ele passou por algo que assim eu já passei, eu acho que você também já deve ter passado, ou talvez esteja passando agora. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 20. Eu queria falar com vocês sobre esse homem que é sempre lembrado pela sua incredulidade. No meio a gente chega até a falar assim, você está parecendo Tomé, hein? Não crê, né? A gente chega a falar isso, você é tão Tomé, você não acredita. Mas vamos analisar um pouquinho Tomé. Quem foi Tomé? Por que Tomé tomou aquela atitude? Não foi à toa, não é verdade? Está lá em João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, se você quiser grifar na sua Bíblia, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se vos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai voltar nesse mesmo texto, mas eu quero só falar um pouquinho desse momento aqui. Jesus tinha ressuscitado, diz aqui que era o primeiro dia da semana. Então, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Aqueles homens estavam aterrorizados, com medo de que o mesmo que aconteceu com Jesus acontecesse com eles. E eles ainda não tinham a revelação total da obra de cruz e da ressurreição. Eles não sabiam exatamente o que esperava por eles dali a algum tempo. E eles resolveram se trancar num lugar. Jesus aparece para eles, sopra o Espírito sobre eles. Eles têm um novo entendimento. O coração deles é renovado. Toda aquela falta de esperança, toda aquela dor que eles estavam sentindo, toda aquela visão do Gólgota, toda aquela visão sangrenta do Calvário, ela naquele mesmo momento, aqueles homens passam a ver Jesus ali na frente deles, ressurreto, num corpo glorificado, completamente diferente. Você já percebeu que quando nós nos deparamos, até ultimamente nem tanto, porque a gente tem visto tantas desgraças, né? Então até que fica meio banalizado, mas o quanto a morte nos choca, o quanto você vê uma pessoa morta no chão, ensanguentada, seja de uma bala perdida, de um atropelamento, de um acidente. Não sei se vocês são assim, eu sou assim. Eu fico muito pressionada, eu não gosto. E aqueles homens, vocês imaginam, aqueles homens viram o mestre, aquele que lavou os seus pés, aquele que partia o pão, aquele que dormia com eles no mesmo local, aquele a quem eles viram chorar, aqueles que eles viram sair virtude dele, pessoas serem curadas, pessoas serem ressuscitadas, Lázaro ser ressuscitado, pessoas endemoniadas serem libertas.
Jesus era alguém muito importante na vida daqueles homens. E ver Jesus ser humilhado, esbofeteado, cuspido, vituperado, sabe, morrer da forma mais vergonhosa numa cruz, aquilo era demais para eles. Aquilo era muito mais do que a alma daqueles homens poderia suportar. Porque a despeito deles serem discípulos e apóstolos, eles eram homens normais como eu e você. E aquilo machucou, aquilo feriu, aquilo trouxe medo, aquilo trouxe frustração, aquilo trouxe uma desesperança, aquilo trouxe dúvidas no coração deles. Nós largamos família, largamos tudo, passamos 3 anos e meio andando 24 horas por essas terras, e agora o que vai acontecer com a gente? Imagina como você acha que aqueles homens estavam naquele momento. Não, eles estavam tranquilos. Não, daqui a 2000 anos vai ter um povo falando da gente. Vamos ficar tranquilo. Daqui a 2000 anos vai ter uma igreja na Barra da Tijuca e vai ter pessoas sentadas lá recebendo a palavra. Tranquilo, fica tranquilo. Você acha que eles tinham essa revelação? Não. Eles viam aquele momento ali. O mestre havia morrido. Mas de repente o mestre entra na casa e eles veem as mãos marcadas, o lado marcado, e além disso, Jesus sopra sobre eles o Espírito, e ali eles são renovados. Quando a gente vem para uma reunião, né? Geralmente reunião de oração é gostoso, né? A gente está assim bem à vontade. E quando vem aquela visitação, eu amo demais, é bom demais, né? Quando a gente vai para o secreto, não é bom o secreto? Como você tem costume de ir para o teu secreto, para o teu quarto? Eu geralmente faço isso quando não tem ninguém em casa, porque aí eu fico igual uma doida pelo quarto andando. Às vezes, uma vez, vou contar aqui, uma vez meu marido chegou em casa do trabalho, eu estava bem orando no quarto, né? Você quer? Eu ando, eu falo. Aí daqui a pouco eu ajoelhei na cama, porque eu tenho meu joelho ruim, eu não posso ajoelhar. Eu ajoelhei em cima do colchão e estou lá, e Senhor, e ele sempre brinca comigo me dando susto. Ele brincava. Ele, não sei se ele lembra disso. Ele entrou no quarto, ele... Quando ele chegou, eu estava lá, e não sei o que, quebrou meu clima. Mas é bom demais quando Deus começa a se manifestar. Você esquece vizinho, esquece quem vai chegar, esquece de filho, você não tem dor de cabeça. Alguém tem dor de cabeça quando está recebendo a presença, a visitação do Senhor? Tem dor de cabeça, tem problema, tem dívida. Tem nada, gente. Aquele momento é tudo. Tu sai dali sentindo a Mulher Maravilha, o super-homem. Você imagina esses homens aqui sendo restaurados naquele momento que Jesus estava entrando na casa. Tudo voltou. Ele está aqui. Ai, que legal, não acabou. Valeu a pena largar tudo, valeu a pena vir, valeu a pena abrir mão, valeu a pena renunciar, valeu a pena chorar, valeu a pena ser humilhado, valeu a pena. Mas um homem não estava ali. Tomé não estava naquele ambiente. Tomé não estava vivendo aquilo ali. O que será que aconteceu com Tomé, que fez com que ele saísse daquele ambiente? Por que será que Tomé rompeu o medo e foi para fora? Aonde aquele homem foi? O que ele estava sentindo no seu interior, que fez ele se afastar dos demais? Será que ele foi na padaria comprar um pão, gente? Por que Tomé foi para fora, naquele momento mais difícil, de tamanha dor? E você vê na postura dele, quando ele volta para casa, os discípulos estão felizes, querendo contar para ele, querendo passar para ele o
que havia acontecido. Olha, você pode sentir esperança de novo, porque Ele ressuscitou. Mas ao contrário de acreditar nisso, Tomé não consegue. Tomé não consegue entrar naquela atmosfera de glória. Tomé não consegue entrar naquele momento de restauração. Ele não consegue acreditar nos seus amigos. A dor do coração de Tomé era tão grande, que nem os seus amigos falando para ele não conseguiu acreditar. E ele chega para os seus amigos e fala: olha, que bom que você está vivendo isso. Que legal que você está vivendo isso. Que bom que você está sendo renovado, restaurado. Que bom que você está acreditando. Que bom que você tem um ministério lindo. Que bom que Deus está se manifestando na sua vida. Que bom, mas eu não consigo. Eu preciso de algo que me leve adiante. Eu estou muito fraco. Eu estou muito ferido. Eu estou muito triste. Eu estou muito magoado. Eu estou me sentindo abandonado. Era isso que Tomé estava tentando dizer para os seus amigos diante do ânimo e da euforia que aqueles homens estavam sentindo. Sabe por quê? Porque Tomé chegou num nível de cansaço, de esgotamento, de falta de esperança. Porque Tomé estava exatamente como Paulo falou à igreja de Corinto, se sentindo o mais infeliz dos homens. Você já se sentiu assim? Parece que o chão sai debaixo dos teus pés. Acontece alguma coisa com você que te fere tanto, que te machuca tanto, que tira você do prumo e você mesmo se desconhece. E as pessoas mandam mensagem para você, mandam música, mandam louvor, mandam palavra, e você olha para as pessoas e fala: eu queria estar assim, mas eu não consigo. Algo aqui dentro de mim, eu preciso que Deus faça alguma coisa comigo que me leve adiante. Já viveu isso? Eu já vivi isso algumas vezes. Eu já vivi isso algumas vezes. Parece que a gente está entrando num buraco negro, sabe, aquele buraco negro assim, e não tem fundo, e você fala: meu Deus, socorro, o que está acontecendo comigo? E você mesmo se pergunta: Senhor, o que está acontecendo comigo? Você não consegue mais ser a mesma pessoa. Quando o povo de Israel foi levado cativo, o povo, os babilônicos pediam que eles cantassem, porque sabia que o povo de Israel era um povo feliz, alegre, que gostava de música. E pediam: olha, canta alguma coisa pra gente. Mas o povo estava tão ferido, tão machucado, estava ali em terra estranha, que eles, a Bíblia diz que eles pegavam as suas harpas e penduravam nos salgueiros. E eles diziam: olha, eles nos pedem um cântico, mas como nós vamos cantar em terra estranha? Nós já penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Não tem como sair nada da minha boca, eu não consigo. E existem momentos na nossa vida que nós estamos assim, nenhuma palavra. Semana passada, uma querida que eu cuido lá da Ilha do Governador, ela falou assim: pastora, eu acho que eu não sei orar, eu acho que Deus não está me ouvindo, porque eu não consigo orar como vocês oram. Eu estou tão triste, eu estou tão abatida, eu estou tão angustiada, que não sai, essas palavras que saem da boca de vocês, da minha não está saindo. E eu falei: querida, é nesse momento que a oração mais linda sai do seu coração. A oração mais linda, porque ela sai em forma de gemidos inexprimíveis. Fica tranquila que Deus está ouvindo o teu coração.
Mas existem momentos assim como o de Tomé. Deus tinha um propósito eterno na vida daquele homem. Aquele homem estava sendo preparado por um caminho para fazer obras maiores que Jesus fez. Aquele homem estava sendo preparado para o ID. Aquele homem estava sendo preparado para deixar de ser um espectador, um aluno, para ser um mestre, para ensinar, para fazer milagres, assim como o seu mestre fez. Mas ele precisava passar por essa fase aqui. Ele precisava passar por essa fase. Quando os discípulos, os seus amigos, tentam mostrar para ele, e ele não consegue, Jesus já tinha ido embora, e ele fica 8 dias esperando que algo acontecesse. 8 dias ele ficou ali angustiado. 8 dias ele ficou naquela situação. Mas então Jesus, depois de 8 dias, volta e fala com ele: o que você precisa? É tocar? Está aqui a minha mão. Toca. Você quer ver? Veja. Está aqui, ó. Toca aqui do meu lado. É isso que você precisa para você continuar a sua caminhada? É isso que você precisa para suas forças serem renovadas? É isso que você precisa para que a sua esperança volte para o seu coração? Para que você volte a ser aquele Tomé com uma unção muito maior? É isso que você está precisando? Então eu vim aqui. Se você lê os outros versículos, Jesus não fez absolutamente mais nada naquela casa. Depois de 8 dias, Jesus volta naquele ambiente somente para encontrar Tomé. Jesus volta àquele ambiente somente para alegrar o coração de Tomé. Somente para deixar que Tomé tocasse nele. Porque Jesus sabia que Tomé precisava de um momento novo na sua vida. As coisas não poderiam ficar mais como eram. Ele precisava romper num outro nível de relacionamento com Deus, onde ele não estaria mais limitado apenas às circunstâncias dessa terra. Porque dali por diante, Tomé precisava ter um olhar muito mais amadurecido. Tomé precisava ter um olhar muito mais tratado, muito mais curado. Tomé precisava ser um homem muito mais forte. Tomé precisava ser um homem preparado para seguir adiante. E daquela maneira que ele estava, não ia dar. Então Jesus permitiu que Tomé ficasse 8 dias aguardando aquele momento. Que coisa linda, que coisa linda. Saber que nos 40 dias que Jesus permaneceu aqui na terra antes de subir, Jesus foi lá na casa para curar Tomé. Será que você pode sentir esse amor? Sentir o amor de Jesus por causa de Tomé. Logo depois, no capítulo 21, você vai ver que eles se encontram com Jesus na praia. Jesus não podia deixar para fazer tudo isso na praia? Não podia? Sim ou não? Podia. Mas Jesus é surpreendente, queridos. Jesus, ele surpreende a gente. Jesus sabe exatamente o que você sente. Jesus conhece exatamente a necessidade do seu coração. Ele sabe exatamente como suprir as suas expectativas, porque Jesus não deixa a desejar a ninguém. Ele sabe exatamente como você chegou aqui. Ele sabe exatamente como foi toda a sua história de vida. Ele sabe exatamente o que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Ele sabe o que você viveu no ano de 2018. Ele sabe exatamente todas as feridas do seu coração, todas as pessoas que viraram as costas para você. Ele sabe exatamente de todas as ameaças que você sofreu, de todos os conflitos familiares que você viveu. Ele sabe de tudo. E eu quero dizer para você que Ele conhece todos os seus erros, os que você já cometeu e aqueles que você ainda vai cometer. Mas Ele já sabia
o que vinha no kit. Ele já sabia o que vinha no seu kit. E é por isso que quando você está assim, Ele se move para vir somente por sua causa. Às vezes a gente fala isso e a gente não consegue dimensionar isso. E a gente fica, numa carência, esperando dos outros aquilo que só Jesus vai poder dar, que só Jesus vai poder fazer. Só Ele vai poder tocar naquela área do teu coração que só Ele conhece, só Ele e você. Que muitas vezes faz você desistir das coisas, desistir dos sonhos, desistir dos projetos, ter medo de quem Ele quer que você seja nele. Tomé estava morrendo de medo. Tomé estava morrendo de medo. O que vai acontecer comigo? E quando Jesus fala para ele, olha, porque você viu, você creu, porque você está vendo aqui, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Isso aqui parece uma bronca que Jesus está dando nele, não parece? Ah, você está crendo porque tu vê, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Parece que Jesus está falando assim, pronto, tu não é bem-aventurado, acabou. Estou aqui, estou te curando, mas bem-aventurado tu não é não. Bem-aventurado é se você tivesse crido sem ver. Mas Jesus não está dando bronca nele não. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está ensinando um princípio espiritual. Sabe qual é o princípio espiritual? Que nós não vivemos por aquilo que a gente vê e nem por aquilo que a gente sente. A sua vida não pode ser pautada num arrepio, numa manifestação, mas você vive daquilo que você crê, e você crê que existe uma promessa de Deus para a sua vida, e essa promessa já começou, e só vai terminar quando chegar na glória. Essa é a promessa de Deus para a sua vida, querido. Não viva se limitando aquilo, a sua esperança nesta terra. Não fique triste porque coisas boas vão acontecer. Eu não estou querendo dizer que coisas ruins vão acontecer. Não sou aqui profeta da desgraça. Coisas muito boas vão acontecer. Mas o que Paulo está ensinando daqui para a igreja, está preparando aquelas pessoas para os dias maus, porque eles chegam, mas mesmo nos dias maus, existe uma promessa, e essa promessa, ela é irrevogável, não depende do seu sentir, não depende de como você está emocionalmente, não depende daquilo que está acontecendo dentro da sua casa. A promessa de Deus é irrevogável. Ela não está limitada a circunstâncias. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não depende de você. A promessa de Deus é pela bondade, é pela misericórdia, é pelo amor. Você crê nisso? Feche os seus olhos agora. Eu queria orar com você. Eu queria que você nesse momento colocasse o seu coração diante de Deus. Talvez você esteja como a igreja de Corinto, sendo influenciado por pensamentos, por sugestões, por opiniões, por diagnósticos. Quiseram influenciar o coração de Jó no momento mais difícil da sua vida. Tentaram influenciar o coração daquele homem, dizendo para ele que talvez ele estivesse passando por aquilo tudo, porque ele estava em pecado, porque havia alguma coisa na sua vida que não estava certa. Pessoas dando opiniões. Eu não sei o que disseram para você, mas eu sei o que a palavra fala. Eu sei o que a palavra diz.
E a palavra diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele foi ao inferno, ele destituiu toda a autoridade de Satanás, ele envergonhou Satanás publicamente. A palavra diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. A palavra também diz que nós devemos entrar na Sua presença confiadamente, mas ainda que o seu coração esteja como o de Tomé, existe uma promessa para a sua vida nessa noite. Deus sabe como você chegou aqui, Deus sabe de todas as decepções, de todas as frustrações, de todos os momentos em que você sentiu vontade de se isolar, de estar sozinha, de estar sozinho, de desistir, de achar que, olha, eu acho que não é bem assim, as coisas não são bem assim. Mas Jesus trouxe você aqui nessa noite para te mostrar a mão, para te mostrar o lado, para te mostrar quem Ele é para você. Jesus trouxe você aqui por isso. Coloque seu coração diante de Deus agora. Se coloque diante de Deus agora. Se você está passando por essa situação, eu sei que Ele está ministrando aí. Assim como Ele entrou naquele ambiente por causa de Tomé, entenda que Jesus entrou nesse ambiente por sua causa. Ele trouxe você aqui e Ele chegou aqui para marcar um encontro com você, para fazer você passar por um novo nível de relacionamento com Ele. Não dá mais para ser a mesma pessoa, fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos. Não dá mais. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Se você crê nisso, comece a falar para Ele: Senhor, eu estou aqui, e o meu coração é Teu, Senhor, o meu coração é Teu. Tira, Senhor, o que está aqui dentro, me machucando, me ferindo, tirando as minhas esperanças, Senhor, tirando os meus sonhos, os meus projetos, às vezes me levando para uma cama, para remédios, para depressão, para angústias. Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver um novo nível de relacionamento contigo, onde eu vou entender que o Teu reino não é aquilo que eu vejo, nem é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu creio. Se você acredita nisso, fica de pé agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Você que está cansado, vamos fechar os olhos. Você que está cansado, oh Jesus, nós estamos vivendo uma geração, Senhor, de cansados. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas cansadas, Senhor, de lutar pelo seu relacionamento conjugal, cansadas, Senhor, de lutar por uma vaga de emprego melhor, cansada de lutar para que a sua empresa tenha um lugar no mercado. Senhor, são tantas lutas, Senhor, que às vezes, Senhor, dá vontade de deitar numa cama e nem levantar, Senhor. Tu conheces cada filho teu que chegou aqui cansado, mas eu sei que hoje é um dia de renovo. Hoje é um dia de renovo. Hoje é um dia que o Senhor vai derramar o óleo. O Senhor vai derramar o óleo sobre a sua vida. O Senhor vai derramar o óleo. Você que está cansado, levante as suas mãos. Levante as suas duas mãos. Estica bem as suas mãos e fala: Senhor, tira todo o cansaço da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, tira o cansaço, tira, Jesus.
Isaías 61 diz que ele veio para derramar o óleo de alegria. Isaías 61 diz que ele veio para libertar os cativos. Ele veio para limpar as cinzas. Sabe, às vezes a gente fica com cinza e apaga um pouquinho a nossa lâmpada. Mas se você crê nessa noite, receba agora. Receba agora. Receba agora o Espírito de vida. Receba agora, em nome de Jesus. Receba agora. Ei, receba agora. Receba